Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar dos conceitos de grupos e equipes de trabalho, entender a diferença entre eles e também entender o papel de cada um dentro das organizações. Vamos lá? Aqui nós trouxemos duas definições bem genéricas do que é grupo e do que é equipe, num contexto geral, né? Então são definições que podem ser aplicadas em qualquer contexto. Então a gente vai ver aqui que grupo é um conjunto de pessoas que vão praticar atividades comuns com objetivos idênticos, porém esses são individualizados esses objetivos. Então um exemplo que nós podemos dar de grupo são espectadores de uma sessão de cinema ou espectadores de uma peça de teatro. Então, aquele grupo de pessoas vai até um teatro, né, com o objetivo comum de quê? De assistir a um espetáculo, assistir uma peça teatral. Só que o objetivo, o alcance, né, desse resultado, que é assistir a peça de teatro, é algo individualizado, né? Não há uma interação entre todos ali que estão dentro daquela sala, né, do teatro, né? Algumas pessoas se conhecem, mas a maioria não, e eles não interagem entre si. Então a característica de um grupo, seja em qualquer âmbito, em qualquer ambiente, é que o grupo, eles têm sim, né, as pessoas têm um objetivo comum, mas esses objetivos e os resultados são individualizados, né? Cada um está indo ali conseguir algo, né? Se realizar de alguma forma assistindo, no caso do nosso exemplo, a peça de teatro. Quando a gente vai aqui para o conceito de equipe, a gente vai ver que equipe é um conjunto de pessoas que oferecem suas competências e conjugam os seus esforços para fazerem coisas que são responsabilidade de todos, com a finalidade, então, de obter resultados comuns. E qual seria aqui a diferença entre equipe e grupo no exemplo que nós demos? Nós demos o exemplo de que grupo é aquele conjunto de pessoas que está indo, né, ali assistir aquela peça de teatro, cada um com seu objetivo individualizado. Quando a gente vem para o conceito de equipe, nesse mesmo exemplo, a equipe seria o elenco da peça. Então, todos os atores, né, eles interagem entre si, eles têm um objetivo comum, que é apresentar o melhor espetáculo, fazer uma boa peça. E uma observação muito importante na equipe, eles possuem um líder. Né? O líder ali daquele elenco da peça teatral é o diretor. Né, o diretor ali da peça. Então, aquela equipe, né, o elenco teatral, eles vão seguir as orientações do diretor. Né? Então, aqui nesse exemplo bem comum, a gente consegue distinguir, né, a diferença entre o grupo e a diferença entre uma equipe. E aí a gente vai trazer, né, esse conceito de grupo e esse conceito de equipe para dentro das organizações. Porque quando a gente fala em organização, a gente sempre pensa, né, em interdependência, né, nos relacionamentos, na interação, a gente pensa em cooperação, pensa em objetivos comuns, mas a gente vai ver que nas organizações, além das equipes, existem também os grupos, tá? Então vamos dar aqui continuidade e ver como que isso funciona. Aqui nós temos um quadro onde vai trazer aí as principais diferenças, né, entre grupos e equipes. Então, diferenças em relação a objetivos, atividades, a relação, as metas, a sinergia, a responsabilidade e as habilidades. Né? Aqui, também, né, aplicado ao universo das organizações, mas aqui a gente ainda tem diferenças que são aplicadas em todos os contextos, né, quando a gente fala de grupos e de equipes. Então, em relação a objetivos, a gente viu, né, que os grupos têm objetivo geral em comum. As equipes vão apresentar objetivos gerais
mas também objetivos específicos que são comuns à equipe, e que esses objetivos, tanto gerais quanto específicos, são compartilhados por todos, enquanto a gente viu que no grupo o objetivo ele é individualizado. Então aí é uma diferença bem importante entre grupos e equipes. Em relação às atividades, nos grupos, as atividades não são complementares, né? Não existe essa interdependência, né? No grupo, o que um membro do grupo, né? Aquela pessoa ali do grupo faz, não está relacionado com a atividade da outra pessoa que faz parte daquele mesmo grupo, né? Então não há essa interdependência. O que o indivíduo A realiza como atividade não serve de base, de subsídio, ou não é complementar à atividade do indivíduo B. E aí quando a gente vem para a equipe, aqui, né, a gente vê no quadro que diz que as atividades são complementares e que demandam a chamada convergência de esforços. Então na equipe, né, todos aqueles que são componentes daquela equipe, eles juntam os seus esforços, então, para poder realizar as atividades. A relação nos grupos normalmente não tem interdependência, e nas equipes, né, a gente viu que existe uma interdependência complexa. Tarefas ou resultados de um membro dessa equipe depende também das tarefas e dos resultados do outro membro dessa mesma equipe. As metas nos grupos, elas podem, né, o grupo pode compartilhar informações sobre essas metas, e nas equipes as metas são conhecidas e compartilhadas por todos, e o desempenho é coletivo. No grupo, o desempenho é mais individual e não existe essa questão de compartilhamento de informações sobre as metas. Elas podem ser compartilhadas, mas não necessariamente. Então, não é uma regra nos grupos o compartilhamento de informações sobre as metas que devem ser alcançadas. Nos grupos, a sinergia ela é neutra e nas equipes a sinergia é positiva, né? Esse alcance dos objetivos pressupõe aí essa convergência de esforços, né? Todos ali unidos para realizar um mesmo objetivo, um objetivo comum e específico. A responsabilidade nos grupos, elas são individuais e isoladas, e nas equipes as responsabilidades são individuais, sim, né? Cada membro da equipe tem a sua responsabilidade, mas essas responsabilidades são correlacionadas ou coletivas, né? Essa soma aí das competências, das habilidades e das responsabilidades de cada membro das equipes. E por último, nós vamos ter as habilidades no grupo que são aleatórias e variadas, mas nas equipes, até mesmo para que exista a cooperação, as habilidades são relacionadas e complementares, né? O trabalho de um membro da equipe influenciando aí o trabalho do outro. Seguindo, nós vamos ter aqui os tipos de grupos, e aí quando a gente vem então, né, para o nosso estudo dos grupos dentro das organizações. Porque vai ser dentro das organizações que a gente vai ter exatamente essa distinção do que são os grupos formais e do que são os grupos informais, né? Quando a gente fala de grupos formais, a gente vai ter aqueles grupos que estão lá definidos na estrutura do organograma, né? Então, definidos pela estrutura da organização, quer dizer que eles estão definidos e representados ali no organograma, que é aquele retrato da estrutura da organização, né? Então, os grupos formais, eles vão possuir as suas atribuições, que, por sua vez, vão estabelecer ali as tarefas de cada um daqueles grupos. Então, aqui
a característica, né, de um grupo ser classificado como formal é ele fazer parte, então, do organograma da empresa, da organização. Tá? Então, aqui a gente vê, né, esse tipo de grupo, que são os formais, mas dentro dos grupos formais existem os chamados grupos informais, né, que são aí essas alianças formadas de forma natural dentro do ambiente de trabalho. Então, são aquelas relações que que aparecem por afinidade, por amizade, né? Então, é tudo aquilo que está fora do organograma. São todos aqueles grupos existentes que estão fora da estrutura formal da empresa. Tá? Então, esses grupos informais, por não estarem definidos em organograma, eles também não existem em nenhum documento, não existem documentos da organização. Tá? Então, essa aqui é a principal diferença quando a gente olha para as organizações e tenta aí, identificar os grupos que existem ali dentro. Né? Os grupos não necessariamente formarão equipes, né, dentro daquelas definições que a gente viu no começo da aula, mas toda equipe é sim um grupo de pessoas, né? É formada por pessoas, né? Mas os grupos nem sempre chegam a se tornar equipes. E como que a gente vai saber o que é melhor para uma organização, né? Trabalhar com grupos ou trabalhar com equipes? Aí isso vai depender muito do contexto, né? Do contexto, do tipo de organização, do tipo do modelo de gestão, né? Se é uma organização com um modelo de gestão mais tradicional, se é uma organização mais inovadora, então com um modelo de gestão mais moderna, né, mais criativa, mais participativa. Então tudo isso define se aquela organização vai trabalhar mais com grupos ou mais com equipes, o que não impede que ela trabalhe com as duas formas, né, que ela tenha grupos e que ela tenha equipes também. Tá bom? Então isso é muito importante a gente saber que existem tanto grupos quanto equipes dentro das organizações, que essas equipes elas são formadas ali de acordo com o modelo de gestão e que os grupos eles podem ser formais, porque vão estar listados, né, ali mostrados no organograma da empresa, mas também tem ali os grupos informais que são formados ali durante o horário do almoço, na chamada rádio corredor, né, e são grupos informais que acabam até mesmo extrapolando o ambiente organizacional, né, as pessoas criam laços de amizade e aí podem marcar almoço fora da empresa, né? Começam a frequentar aí as suas residências, os seus outros grupos fora ali do ambiente da organização. Então, dando sequência aqui, nós vamos ter a chamada estrutura dos grupos, né? Porque cada grupo vai ter um tipo de estrutura ali dentro da organização. E esses grupos são classificados em duas categorias quando a gente fala de duração, né? Os grupos eles podem ser permanentes ou chamados fixos, né? E aí isso vai acontecer quando não existe prazo, né, para ser desfeito. Então vamos colocar aqui sem prazo. Vamos botar aqui de validade, né? Mas entendendo essa validade aí como, né, sem prazo para ser desfeito. Por isso até mesmo o nome de grupos permanentes e grupos fixos, né? Então a gente vê aí que não há muita complexidade no entendimento disso, né? E a gente vê que o outro tipo aqui de grupo são os chamados grupos temporários. Temporário porque após atingirem aí os objetivos, esses grupos eles são dissolvidos. Então, grupos temporários são formados por um tempo específico. Em algum momento, esse grupo
ele vai se desfazer. E aí, como exemplo que a gente tem de grupos temporários, são os grupos que são criados por projetos, né? Os projetos, qual é a característica dos projetos? É ter começo, meio e fim. Então, digamos que os gestores definem que a organização vai realizar um determinado projeto. E aí, para aquele projeto, eles identificam dentro da empresa determinadas pessoas que possuem as habilidades, as competências, o conhecimento necessário para o desenvolvimento daqueles projetos. Então, eles juntam essas pessoas numa equipe e o projeto começa, se desenvolve e é concluído. Acabou o projeto, a equipe se desfaz e cada pessoa, né, cada colaborador volta ali para a sua área de atuação e pode até mesmo voltar para o seu grupo fixo de trabalho, né? Ele volta lá para o grupo dele de origem. Então, sempre que vocês virem aí falando de equipe temporária, grupo temporário, pensar sempre nos projetos, né? Os projetos aí caracterizam a existência aí desses núcleo de colaboradores que se unem por um determinado momento, realizou o projeto, eles saem. E também existe, né, a possibilidade dessas equipes, esses grupos temporários aí de trabalho, se tornarem grupos permanentes e fixos também, né? Os gestores podem perceber ali que aquelas pessoas trabalham tão bem juntas, né, que elas ficam ali como um grupo permanente para tratar de assuntos ali específicos dentro da empresa. Isso pode acontecer também, tá? E uma outra classificação aqui que a gente tem dentro da estrutura dos grupos, e aí quando a gente fala de estrutura, a gente sempre lembrar que a gente está falando dos grupos formais, tá? Então não vai entrar aqui nessa estrutura os chamados grupos informais. Então a gente viu aqui a classificação quanto à duração, que é o período de tempo desses grupos. Agora a gente vai ver quanto à composição. Então a gente vai ter o grupo vertical, que são aqueles grupos, né, que estão ali dentro do mesmo departamento, possuem a mesma formação, mas são de diferentes níveis hierárquicos dentro do departamento, né? Então a gente pode pegar aqui um departamento de RH, onde a gente vai ter o gerente e a gente vai ter analistas. Então aqui a gente tem, né, pessoas que trabalham no mesmo departamento, que é o departamento de RH, elas têm uma mesma formação, que é em RH, mas elas são de diferentes níveis hierárquicos. A gente tem um gerente aqui e a gente tem um grupo de analistas e pode ter também assistentes de RH. Então a gente vê aqui níveis hierárquicos diferentes. Essa é a composição na forma vertical. Quando a gente vem para a composição na forma horizontal, a gente vai ter o mesmo nível hierárquico e diferentes formações ou áreas, né? Então, digamos aqui que a gente vai ter RH, marketing e finanças. Então, a gente vê aqui que são áreas distintas, né, formações distintas, mas digamos aqui que esse grupo ele é formado pelos supervisores, tanto do RH, marketing ou finanças. Então a gente vê que é o mesmo nível hierárquico, mas em diferentes formações e áreas, né? E a gente tem aí um terceiro também, quando a gente fala de composição, que não está nesse quadro, que é a composição na forma diagonal. E a diagonal seria o quê? Departamentos diferentes, igual a gente viu aqui, RH, marketing e finanças, e níveis níveis hierárquicos diferentes também, né? Então aí você vê que é como se fosse RH, marketing, finança com gerentes,
analistas, assistentes, né, aqui no RH, e a mesma coisa no marketing, e a mesma coisa também na produção. Então, isso seria aí um grupo do tipo diagonal aí quanto à composição. Aqui nós vamos ter os estágios, né, de desenvolvimento aí de cada dos grupos formais, né? E aqui nós trouxemos essas fases, né, esses estágios de desenvolvimento que foram criados aí, desenvolvidos pelo Robbins, né? Esse estudioso aí do comportamento organizacional. Então, sempre que fala de comportamento organizacional, o Robbins ele é um dos autores aí preferidos, né, das bancas, por ser aí o mais conhecido, que tem mais expressão aí quando se fala de comportamento organizacional. Né? Tem outros autores também que criaram variações dessa classificação feita pelo Robbins, né? Mas nós trouxemos hoje a do Robbins, que é a principal. No nosso material teórico, vocês vão ver lá que existem outros autores que trabalham essa temática dos estágios de desenvolvimento dos grupos, mas que são variações do Robbins, né? Então, assim, a gente deu preferência para trazer esse daqui que nós vamos ver agora, porque é o principal, é o mais cobrado, tá? Mas não deixem de ver o material teórico também para vocês terem conhecimento aí das nomenclaturas que são usadas também pelos outros autores, tá bom? Então, seguindo aqui, nós vamos ter o primeiro estágio, que é o estágio de formação. Nesse estágio é definido o propósito do grupo, né? Para que esse grupo está sendo criado? Qual vai ser a liderança? Né? Qual é o tipo de liderança que esse grupo vai precisar ter para desenvolver as suas atividades? E também qual é o lugar desse grupo dentro da estrutura da organização? Né? E essa fase de formação ela vai terminar quando o grupo, óbvio, né, estiver formado, mas principalmente quando houver o reconhecimento das pessoas. Né? Mas quem são essas pessoas, né, que devem reconhecer esse grupo? São as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, quando o grupo é formado, as pessoas são trazidas ali, é apresentado para elas o propósito do grupo, né? Quem vai ser o líder, qual é o lugar que elas ocupam dentro da estrutura da organização. E aí a fase de formação é quando diz assim, não, o grupo está formado e as pessoas que fazem parte daquele grupo, elas se reconhecem dentro do grupo, elas param e falam, não, eu faço parte desse grupo. Então aí termina esse primeiro estágio do desenvolvimento chamado formação. E aí a gente passa para um segundo estágio, que é o estágio da tormenta, que o Robbins chama, né? Ou então, como outros autores chamam também, é o estágio do conflito. E aí, nesse momento, são trazidas as questões do controle. Não quer dizer, né, porque chama de tormenta, que chama de conflito, que esse grupo aqui já está começando a dar problema, que a coisa não vai funcionar. Não é isso, né? São definidas nesse estágio as questões relacionadas ao controle, mas também todos os ajustes e negociações de quem vai fazer o quê, né? Para que esse grupo está sendo formado. Né? E aí, quando termina, né, todos esses ajustes, todo esse momento de trazer as questões de controle, existe ali o desenho, né, finalmente, da chamada hierarquia da liderança. Então, a gente viu na etapa de formação o grupo formado, né, na fase de tormento ou conflito, esses ajustes, as questões de controle, e ao final dessa etapa aqui, desse estágio, nós vamos ter então a hierarquia da liderança definida. Então, quem lidera o quê? Né? Quem é responsável por quê dentro daquele grupo?
E aí chega-se então no terceiro estágio, que é chamado de normalização, ou também de normatização. Nesse momento, né, é definido ali o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. Então, aqui os relacionamentos são definidos, né? Então começa a ser desenhada a identidade daquele grupo. Essa identidade ali, as lideranças, né, que foram formadas lá no momento do conflito, da tormenta, no estágio anterior, elas são concretizadas. Então é como se fosse aqui a confirmação, né, das lideranças. E aí, ao término dessa fase da normalização ou normatização, a gente vai ter a estrutura do grupo aí solidificada. Então, o grupo aí existe, né, com uma base forte e bem estruturada. Aí a gente vem para essa quarta etapa, que é a etapa do desenvolvimento, do desempenho, né? Que é onde realmente o grupo vai mostrar aí a sua produtividade. É aqui onde a coisa toda vai acontecer. É aqui no estágio de desempenho que a gente vai ver se o trabalho feito lá de formação, de tormenta e de normalização, se esses três estágios aqui foram bem aproveitados e bem realizados e contribuíram aqui para que esse grupo aí tivesse uma alta produtividade. Então, nesse momento aqui do desempenho, da produtividade, é a última fase para os grupos permanentes e fixos. Então, isso aqui é muito importante para vocês guardarem, que o desempenho é o último estágio, a última fase, quando se trata dos grupos permanentes. Eles são criados e aí, a partir daí, esses grupos fixos e permanentes, eles têm que trabalhar ali sempre para ter uma alta produtividade. Mas ainda falta aqui para a gente um último estágio, que é o estágio da interrupção. E aí vai ficar claro para a gente o entendimento de que desempenho é a última etapa para os grupos permanentes e a interrupção vai caber aonde esse estágio? Para os grupos temporários. Os grupos temporários realizaram ali os objetivos, alcançaram os resultados, e aí essa fase de interrupção é aquele momento em que os grupos temporários ali são finalizados. Tá? Então, quando a gente trabalha os estágios de desenvolvimento segundo Robbins, a gente vai ter esses 5 estágios, essas 5 fases, e tem que ter muito cuidado, a gente sempre lembrar que as duas últimas, desempenho e interrupção, desempenho é o momento da última fase para os grupos permanentes e os grupos temporários vai ter como última fase de desenvolvimento a interrupção, que é o momento aí que eles são finalizados, porque as atividades feitas por eles foram concluídas, os resultados alcançados e não existe mais razão de ser desse grupo, então ele precisa ser, então, desfeito. Aqui a gente vai dar uma pausa na nossa aula, né? E no próximo bloco a gente vai dar continuidade ao estudo, trazendo agora os tipos de equipes. Nós vimos até agora os tipos, né, de grupos, mas agora vamos ver também os tipos de equipes e fazer alguns exercícios sobre esse tema. Até lá!